Na noite fria de 27 de julho de 2013, a farmacêutica Bárbara Teixeira, de 31 anos, viajou para Passo Fundo em busca de um fim de semana tranquilo. O encontro, marcado pela internet com um homem sedutor, prometia um romance em uma casa histórica. Mas, ao descer uma escada para um porão com isolamento acústico, a promessa se transformou em pavor. Uma mesa com alças e um cheiro químico adocicado no ar revelavam um propósito sinistro. O que parecia ser um simples encontro era, na verdade, uma armadilha meticulosamente preparada. Uma decisão de segundos mudou o destino daquela noite, acionando uma investigação que revelaria um segredo sórdido oculto por trás de paredes silenciosas. Esta é a investigação completa do que a ciência forense descobriu no porão de Passo Fundo e como a astúcia de uma mulher desvendou os crimes de um predador. Se você gosta desse tipo de conteúdo, diga-nos de onde está assistindo e inscreva-se no canal para acompanhar nossos vídeos diários. O ano era 2013. A cidade, Passo Fundo, localizada no interior do estado do Rio Grande do Sul. Conhecida como um polo regional de saúde e educação, era um município onde a rotina transcorria de forma previsível. Naquele inverno, no entanto, um de seus bairros residenciais se tornaria o cenário de um crime planejado com extrema frieza. O caso exporia uma realidade oculta sob a aparência de normalidade. Em julho, o inverno gaúcho se manifestava com rigor. O vento frio era uma presença constante nas ruas de Passo Fundo, que ficavam praticamente desertas durante a noite. Essa condição climática, típica da região, contribuía para uma atmosfera de isolamento. O som predominante era o do vento, que percorria as ruas com poucas testemunhas. Era um ambiente que favorecia a discrição e o anonimato, onde eventos incomuns poderiam ocorrer sem atrair atenção imediata. Nesse cenário, Bárbara Teixeira, uma farmacêutica de 31 anos, chegou à cidade. Sua expectativa era passar um fim de semana tranquilo, uma pausa na rotina de trabalho em um hospital. Ela acreditava que seria uma oportunidade para relaxar e conhecer uma nova pessoa. A viagem foi planejada como um evento social comum, sem qualquer indício do que estava por vir. A comunicação com seus amigos antes da partida descrevia apenas um encontro casual. O encontro, no entanto, a levaria para o interior de uma casa antiga, situada no bairro Lucas Araújo. A residência, com sua arquitetura tradicional, não se destacava das demais na vizinhança. Sua localização, próxima a uma escola, reforçava uma imagem de segurança e cotidiano familiar. Nada na fachada do imóvel sugeria perigo. Para qualquer observador externo, era apenas mais uma casa em uma rua tranquila. Foi dentro dessa estrutura que a percepção de Bárbara mudou drasticamente. Conduzida a um porão adaptado, um espaço apresentado como parte da história do imóvel, a sensação de calmaria foi substituída por um temor imediato. Naquele ambiente confinado e acusticamente preparado, ela temeu pela própria vida. O que deveria ser um fim de semana de descanso se transformou em uma luta pela sobrevivência. O incidente levantou uma questão fundamental para os investigadores e para a comunidade local. O que um cômodo, descrito como um sótão histórico, pode de fato esconder? O que se oculta por trás de paredes construídas para abafar o som e isolar a realidade do mundo exterior? A investigação que se seguiu buscaria respostas não apenas sobre as ações de um indivíduo, mas também sobre os segredos que podem ser mantidos atrás do silêncio de uma porta fechada. A mulher no centro deste caso era Bárbara Teixeira. Aos 31 anos, ela era uma profissional estabelecida. Trabalhava como farmacêutica em um ambiente hospitalar. Uma função que exigia precisão e responsabilidade. Sua carreira, no entanto, não se limitava às tarefas rotineiras da profissão. Bárbara possuía um interesse específico e aprofundado em análises toxicológicas.
Esta área da ciência se dedica ao estudo dos efeitos de substâncias químicas e venenos em organismos vivos. Ela era uma estudiosa do tema, sempre buscando atualizar seus conhecimentos sobre compostos e seus potenciais perigos. Seus planos futuros refletiam essa dedicação. Bárbara pretendia cursar um mestrado para aprimorar ainda mais sua especialização. Essa base de conhecimento técnico, construída através de anos de estudo e prática, lhe conferia uma percepção aguçada para anomalias químicas. Era uma habilidade que, até então, aplicava apenas em seu trabalho. Contudo, essa formação científica seria, em breve, o fator decisivo para sua sobrevivência, permitindo que ela identificasse uma ameaça invisível que outra pessoa poderia não reconhecer. O plano foi iniciado em 12 de julho de 2013. Nesse dia, Bárbara Teixeira recebeu o convite que a levaria a Passo Fundo. O contato foi feito por um homem que se identificava como Arthur. A comunicação estabelecida por ele era calculada para gerar confiança. Por meio de mensagens, ele construiu uma imagem de indivíduo sedutor e articulado. A proposta era para um fim de semana na cidade gaúcha. O convite foi apresentado como uma oportunidade para escapar da rotina e desfrutar de um período de descanso. Ele prometeu um ambiente de calmaria e segurança, descrevendo o encontro como uma experiência tranquila. Esta promessa era a principal ferramenta utilizada para atrair a vítima. A investigação posterior demonstrou que a intenção real era o oposto direto do que foi oferecido. O que foi vendido como um refúgio era, na verdade, uma armadilha planejada. Em 27 de julho de 2013, às 18h30, Bárbara Teixeira chegou ao endereço combinado. O local era uma casa antiga, situada no bairro Lucas Araújo. A vizinhança era predominantemente residencial e tranquila. A proximidade do imóvel com uma escola pública criava uma aparência de normalidade e segurança cotidiana. O ambiente externo não oferecia qualquer indício de ameaça. Apesar do cenário, Bárbara adotou um procedimento de segurança. Antes de entrar na residência, ela utilizou seu aparelho celular para enviar sua localização exata. A destinatária da mensagem era sua amiga Marisa. Este foi um ato de precaução, um protocolo pessoal que ela mantinha em encontros com pessoas que conhecia há pouco tempo. A comunicação foi simples e direta, contendo apenas as coordenadas geográficas do local. Não havia texto adicional ou manifestação de preocupação. Para Marisa, era apenas uma confirmação de que Bárbara havia chegado ao seu destino em Passo Fundo. Esta ação, executada por pura cautela, se mostraria um elemento de importância crítica horas mais tarde. O envio da localização foi um alerta silencioso, um registro digital que conectava Bárbara àquele endereço específico, naquele exato momento. Arthur iniciou uma visita guiada pelo imóvel. Ele apresentou a residência como uma construção histórica, um patrimônio familiar que ele fazia questão de preservar. A estrutura interna era composta por madeira escura e um piso de tábuas que rangia a cada passo. O mobiliário era antigo, consistente com a narrativa de uma casa com muitas décadas de existência. Bárbara observava os detalhes, enquanto ele descrevia a suposta origem de cada cômodo. A residência, no entanto, não era completamente isolada. Uma vizinha, Dona Olga, morava na casa ao lado há anos e tinha uma percepção diferente do local. Em depoimento posterior à polícia, ela relataria um padrão de atividade incomum. Durante a noite, em horários irregulares, ela ouvia sons vindos da propriedade. Os ruídos não eram claros, mas pareciam repetitivos e abafados. Dona Olga os descreveu como ensaios, como se alguém estivesse praticando uma atividade de forma metódica e constante. A ausência de música ou vozes claras a impedia de identificar a natureza exata da atividade, mas a regularidade dos sons noturnos havia se tornado parte da rotina sonora da vizinhança.
Dentro da casa, o tour continuava, alheio à percepção externa. Arthur guiava Bárbara pelos cômodos do andar principal, mantendo a conversa focada na suposta história da família e da construção. Cada objeto e detalhe arquitetônico era usado para reforçar a veracidade de sua história. A visita parecia seguir um roteiro premeditado, conduzindo a um ponto específico da casa. A narrativa dele era fluida e convincente, construindo uma atmosfera de normalidade que mascarava o verdadeiro propósito do encontro. Eram 19 horas. O tour pela parte principal da casa havia terminado. Arthur, então, indicou uma porta que levava a uma escada. Ele a apresentou como o acesso ao sótão, ou porão, uma parte original da construção. A descida era o próximo ponto da visita guiada. A escada era íngreme e estreita. Os degraus, feitos de madeira antiga, rangiam a cada passo. A iluminação era fraca, vinda de uma única lâmpada no final da descida. À medida que desciam, a temperatura do ambiente diminuía de forma perceptível. O ar se tornou mais denso e parado. O som dos seus passos era a única coisa que quebrava o silêncio do local. Ao chegar ao final da escada, Bárbara se deparou com um espaço de teto baixo. A altura era restrita, o que criava uma sensação imediata de confinamento. As paredes não eram de alvenaria comum. Estavam cobertas por um material escuro e espesso. Era uma espuma acústica, projetada para absorver o som e impedir que ele se propagasse para o exterior. No ar, havia um odor químico. Era um cheiro levemente adocicado, mas penetrante e incomum para um ambiente residencial. Para Bárbara, com seu conhecimento em toxicologia, o cheiro era um sinal de alerta. Não se tratava de um odor de mofo ou de umidade, típico de porões antigos. Era um composto volátil, algo deliberadamente presente no ambiente. A combinação dos elementos, o isolamento acústico, o espaço confinado com uma única saída e o cheiro químico não identificado, alterou completamente a percepção de Bárbara. A narrativa da casa histórica se desfez. O que era um encontro social se transformou em uma situação de perigo iminente. Naquele momento, dentro daquele cômodo subterrâneo e silencioso, Bárbara Teixeira, pela primeira vez naquela noite, temeu concretamente pela própria vida. O olhar de Bárbara analisou o ambiente de forma sistemática. Sua mente, treinada para a observação de detalhes em laboratório, começou a processar as informações visuais do porão. Não era um espaço de armazenamento comum. Era um local deliberadamente modificado para uma finalidade específica. As paredes estavam completamente revestidas com espuma acústica de cor escura. O material era espesso e cobria toda a superfície, do chão ao teto baixo. A função do material era clara: suprimir o som. Qualquer ruído produzido dentro daquele cômodo seria contido, impedindo que chegasse ao exterior ou mesmo a outras partes da casa. A instalação era profissional, sem falhas visíveis que comprometessem o isolamento. Em alguns pontos, a espuma apresentava cortes. As incisões eram recentes. As bordas do material estavam nítidas, sem o acúmulo de poeira ou o desgaste que o tempo provocaria. A precisão dos cortes indicava o uso de uma ferramenta afiada, não um dano acidental. Alguém havia removido ou ajustado seções da espuma recentemente. Uma atividade que não tinha justificativa aparente em um porão de uma casa residencial. No centro do cômodo havia um objeto que se destacava. Era uma mesa baixa, de estrutura metálica e tampo de madeira. Sua altura era inadequada para o uso como uma mesa de trabalho convencional. O que diferenciava a mesa de um móvel comum eram as alças fixadas em suas laterais e extremidades. Eram 4 pontos de contenção, feitos de material resistente, posicionados de forma simétrica. 2 estavam localizados onde os braços de uma pessoa deitada estariam,
e os outros 2 na parte inferior, para os tornozelos. Não eram alças para transporte. Eram fixações projetadas para imobilizar. Cada elemento no porão tinha uma função específica e interligada. A espuma abafava os ruídos. A mesa com alças servia para a imobilização. O cheiro químico no ar, que ela agora suspeitava ser um agente sedativo, era o método para incapacitar um indivíduo antes da contenção. A combinação desses 3 elementos formava um sistema. Não havia espaço para interpretações alternativas. Aquele porão não era parte de uma casa histórica, era uma armadilha. A anatomia do local era a de um cativeiro preparado para neutralizar e silenciar uma vítima. Eram 19h20. Diante da constatação do perigo, a mente de Bárbara, habituada à análise metódica, processou a situação com rapidez. O pânico foi contido pela lógica. Ela entendeu que qualquer demonstração de medo poderia precipitar uma ação por parte de Arthur. A sobrevivência dependia de manter a compostura e criar uma oportunidade de saída que não gerasse desconfiança. Ela precisava de um pretexto que fosse ao mesmo tempo urgente, plausível e inquestionável. Sua profissão forneceu a estratégia. Virando-se para Arthur, Bárbara manteve um tom de voz neutro e alegou um mal-estar súbito. Ela descreveu sintomas que requeriam um medicamento específico, um que não carregava consigo. A solução, segundo ela, era encontrar uma farmácia 24 horas o mais rápido possível. A desculpa era duplamente eficaz. Primeiro, criava uma emergência verossímil que justificava a interrupção abrupta da visita. Segundo, utilizava sua própria identidade profissional como farmacêutica para validar a necessidade, tornando um eventual questionamento por parte dele improvável. A estratégia funcionou. Arthur não contestou a alegação. Ele a acompanhou de volta pela escada íngreme e a guiou até a porta de saída. Bárbara saiu da residência e começou a caminhar pela rua, mantendo um ritmo constante e deliberado. Ela não correu, pois a corrida poderia sinalizar uma fuga. Ela não olhou para trás, para não demonstrar o terror que sentia. Cada passo era calculado para projetar uma imagem de normalidade, a de uma pessoa que simplesmente ia resolver um problema de saúde. Assim que dobrou a esquina, ficando fora do campo de visão da casa, ela parou. Sacou o telefone celular. Sua primeira chamada não foi para a amiga Marisa, nem para sua família. O contato foi feito diretamente para o número de emergência da Brigada Militar. Com a voz firme, ela relatou o endereço que havia compartilhado horas antes e descreveu o que havia testemunhado no porão. A fuga brilhante havia sido executada. Agora, a resposta ficaria a cargo da lei. A comunicação de Bárbara Teixeira ao número de emergência gerou uma resposta imediata. A denúncia foi classificada como de alta prioridade, devido à natureza das informações fornecidas, suspeita de cárcere privado e a descrição de um local preparado para contenção. Uma viatura da Brigada Militar, que patrulhava a região, foi deslocada para o bairro Lucas Araújo. A operação foi coordenada pelo Tenente Mota, um oficial com experiência em ocorrências de risco. Em poucos minutos, a equipe chegou ao endereço fornecido. Os policiais se posicionaram de forma estratégica ao redor do imóvel, estabelecendo um perímetro de segurança. A abordagem foi planejada para ser rápida e surpreender o ocupante da residência, minimizando a possibilidade de destruição de provas ou de uma reação violenta. O procedimento adotado foi o de uma entrada tática, autorizada pela urgência da situação descrita na denúncia. Ao entrarem na casa, os policiais encontraram o homem identificado como Arthur no andar principal. Ele estava sozinho e foi surpreendido pela ação policial. Não houve tempo para reação ou tentativa de fuga. O tenente Mota deu a ordem de prisão em flagrante com base no testemunho da vítima e nos indícios de crime em andamento.
O suspeito não ofereceu resistência e foi detido no local. Com o indivíduo sob custódia, o passo seguinte foi assegurar a integridade do imóvel. A casa foi declarada uma cena de crime. O tenente Mota determinou o isolamento completo da propriedade, proibindo a entrada ou saída de qualquer pessoa não autorizada. A prioridade era garantir que nenhuma evidência fosse contaminada ou alterada antes da chegada da equipe de perícia técnica. A resposta da lei havia sido executada com precisão. A fase de investigação forense estava prestes a começar. Com o imóvel isolado pela Brigada Militar, a equipe de perícia técnica assumiu o controle da cena do crime. O trabalho dos peritos era traduzir as impressões e os testemunhos em fatos concretos e mensuráveis. A casa, antes um lar, agora era um objeto de análise forense, onde cada superfície e cada partícula de ar poderiam conter uma evidência. A investigação minuciosa começou no andar principal, mas o foco principal era o porão, o local descrito por Bárbara como o epicentro da ameaça. O perito Alan foi designado para a análise química do local. Sua especialidade era a detecção de substâncias voláteis em ambientes fechados, um campo que exige precisão e o uso de equipamentos específicos. O ponto de partida de sua análise foi o relato de Bárbara sobre um cheiro adocicado e incomum no porão. Um odor é, por natureza, uma evidência transitória e de difícil comprovação. O desafio de Alan era capturar um vestígio químico que pudesse confirmar a presença da substância que a vítima havia percebido. Para essa tarefa, Alan utilizou uma ferramenta específica, os tubos colorimétricos. Eram pequenos tubos de vidro selados que continham reagentes químicos em seu interior. Cada tipo de tubo era projetado para reagir a um composto químico específico ou a uma família de compostos. O princípio de funcionamento era direto. Ao expor o reagente a uma amostra de ar, uma mudança de cor ocorreria se a substância-alvo estivesse presente. A intensidade da cor poderia, inclusive, indicar a concentração do gás no ambiente. No porão, o perito selecionou um tubo sensível a solventes halogenados, categoria que inclui o clorofórmio. Ele quebrou as extremidades seladas do tubo e o conectou a uma bomba de sucção manual. O procedimento foi metódico. Ele posicionou o dispositivo em diferentes pontos do cômodo, especialmente perto do chão, onde os vapores mais densos que o ar tendem a se concentrar. Com a bomba, ele começou a puxar um volume controlado de ar do ambiente para dentro do tubo, forçando o contato com o reagente químico. Após a coleta de um volume de ar pré-determinado, o reagente dentro do tubo apresentou uma alteração visível. A substância branca, granulada, começou a mudar de cor, adquirindo uma tonalidade violeta. A reação foi inequívoca. Conforme a escala impressa no próprio tubo, a mudança de cor confirmava a presença de vapores de clorofórmio. A análise foi repetida com um segundo tubo para validação, e o resultado foi o mesmo. A suspeita de Bárbara Teixeira, baseada em seu conhecimento profissional e em seu olfato, estava agora validada pela ciência. O cheiro adocicado não era uma impressão subjetiva ou um produto do medo. Era a presença real de um anestésico potente, uma substância historicamente utilizada para sedação e que, em concentrações elevadas, pode levar à inconsciência. A detecção do clorofórmio transformou o porão de um espaço suspeito em um local onde um crime foi preparado. A presença do sedativo no ar era a prova material da intenção do agressor. O cheiro havia se tornado uma prova concreta. Com a presença do clorofórmio confirmada, a atenção da perícia se voltou para o objeto central do porão, a mesa com alças. A estrutura metálica e o tampo de madeira não deixavam dúvidas sobre sua finalidade. As alças eram pontos de contenção, projetados para imobilizar uma pessoa deitada sobre a superfície.
Análise detalhada desses pontos de fixação era o próximo passo lógico na investigação. Os peritos iniciaram um exame microscópico da superfície das alças. Utilizando pinças de precisão e sacos de evidência estéreis, eles coletaram amostras de qualquer material residual encontrado preso ao tecido e às fivelas. Cada fibra, cada partícula foi cuidadosamente recolhida para análise. O objetivo era encontrar microvestígios que pudessem contar a história do que acontecia naquela mesa. O material foi enviado para o laboratório de criminalística para análise detalhada. Os resultados chegaram dias depois e foram conclusivos. A análise microscópica revelou a presença de fibras têxteis misturadas. Foram identificados 2 tipos distintos: algodão e polipropileno. O algodão é comumente encontrado em roupas do dia a dia, como calças jeans e camisetas. O polipropileno é uma fibra sintética, usada em cordas, tapetes e tecidos de alta resistência. A mistura das duas indicava o contato de vestimentas com as alças, possivelmente sob fricção ou pressão. A análise química detectou outra substância. Havia um resquício de lubrificante à base de silicone impregnado no material das alças. A presença deste composto não era acidental. Sua aplicação sugere uma tentativa de facilitar a contenção ou reduzir o atrito contra a pele da vítima, o que indicava premeditação e um método refinado ao longo do tempo. As evidências se complementavam de forma clara. As fibras provavam que pessoas vestidas foram contidas naquela mesa. O lubrificante indicava que o ato de contenção era uma ação planejada e repetida. O clorofórmio incapacitava a vítima. As alças a imobilizavam fisicamente. Os segredos guardados nas alças foram revelados pela ciência forense. Eles contavam uma história de imobilização forçada, transformando a mesa de um simples objeto em uma prova central da natureza violenta dos crimes cometidos naquele porão. Com a análise física do porão concluída, a investigação avançou para a fase digital. Durante a prisão em flagrante, os policiais apreenderam diversos equipamentos eletrônicos no interior da residência. Entre os itens estavam uma unidade central de processamento, conhecida como CPU, vários discos rígidos externos e uma câmera de vídeo de alta definição. O material foi imediatamente lacrado e encaminhado para o Departamento de Perícia Digital da Polícia Civil. Especialistas foram encarregados de extrair e analisar os dados armazenados nos dispositivos. A extração dos dados revelou a verdadeira natureza do crime. Os discos rígidos continham centenas de gigabytes de arquivos de vídeo e imagem, meticulosamente organizados em pastas. A nomenclatura das pastas seguia um padrão, utilizando datas e, em alguns casos, iniciais que não correspondiam a nomes conhecidos. A análise do conteúdo desses arquivos confirmou as piores suspeitas dos investigadores e expôs a finalidade real do porão adaptado. As gravações mostravam um padrão consistente. Mulheres, em evidente estado de sedação ou inconsciência, eram posicionadas e contidas na mesa com alças encontradas no porão. O cenário era o mesmo em todos os vídeos. O cômodo com isolamento acústico, a iluminação controlada e a ausência de qualquer som externo. As imagens eram filmadas de ângulos fixos, sugerindo que a câmera era montada em um tripé para garantir a estabilidade da gravação. Os atos registrados eram de abuso e exploração. A análise foi além dos arquivos de mídia. Os peritos encontraram registros de comunicação e acesso a fóruns restritos na internet. Nesses espaços online, o homem que se apresentava como Arthur negociava a venda do material gravado. As conversas revelaram uma rede de compradores interessados em conteúdo de natureza específica e ilegal. As transações financeiras
eram realizadas por meio de métodos que visavam dificultar o rastreamento das autoridades. O objetivo não era apenas a prática do abuso, mas também sua comercialização. Os arquivos mais recentes nos discos rígidos indicavam que a operação estava em plena atividade. As datas das gravações mostravam que outras mulheres haviam sido vitimadas semanas antes do incidente com Bárbara. A existência de múltiplas vítimas, documentadas em vídeo, transformou o caso de uma tentativa de crime em uma investigação sobre uma série de crimes já consumados. A precaução de Bárbara e sua rápida denúncia não apenas a salvaram, mas também interromperam um ciclo de violência que já estava em andamento. A reviravolta digital foi completa. O porão não era apenas uma armadilha preparada para uma futura vítima. Era um estúdio de produção ativo. O clorofórmio, as alças de contenção e a espuma acústica eram as ferramentas de um negócio ilícito. A exploração midiática era o objetivo final, convertendo o sofrimento das vítimas em produto para um mercado clandestino. A evidência digital, fria e irrefutável, expôs a profundidade da premeditação e a extensão dos crimes cometidos atrás da fachada daquela casa antiga. A investigação atingiu um ponto de convergência. As peças de evidência, antes analisadas de forma isolada, foram reunidas pelos investigadores para formar um quadro completo da operação criminosa. A desconfiança de Bárbara Teixeira, iniciada por um cheiro e pela observação de um ambiente preparado, foi o ponto de partida. Agora, cada uma de suas suspeitas era sustentada por provas materiais e digitais irrefutáveis. A ciência confirmou o que a intuição da vítima havia detectado. A análise do perito Alan provou a presença de vapores de clorofórmio no porão. Este era o método de sedação, o primeiro passo para incapacitar as vítimas e garantir que não oferecessem resistência. O sedativo era a primeira etapa do método. A mesa com alças era a segunda. As fibras de algodão e polipropileno, misturadas com resquícios de lubrificante, provaram que pessoas foram fisicamente imobilizadas naquela superfície. A evidência indicava o uso de força e contenção, um ato que se seguia à sedação química. A espuma acústica nas paredes tinha uma função clara: suprimir qualquer som. Os ruídos noturnos, descritos pela vizinha Dona Olga como ensaios, eram, na verdade, os sons abafados das atividades criminosas que ocorriam no porão. O isolamento garantia que nenhum grito ou pedido de ajuda pudesse ser ouvido do lado de fora, mantendo a operação em total sigilo. O motivo final foi revelado pela perícia digital. Os discos rígidos apreendidos continham o diário mórbido dos crimes. As gravações não deixavam margem para dúvidas. A sedação, a contenção e o isolamento acústico eram elementos de um estúdio de produção. O objetivo era a gravação e a posterior venda de conteúdo de abuso em fóruns fechados na internet. Cada peça do quebra-cabeça encontrou seu lugar. A intuição da vítima foi validada pela ciência. A ciência, por sua vez, revelou a metodologia e o propósito de um predador organizado. O porão não era apenas uma armadilha, era um negócio. E Bárbara Teixeira havia sido a pessoa que finalmente o expôs. A prisão de Arthur e a revelação do que ocorria no porão não se limitaram ao processo criminal. O caso teve um impacto direto e mensurável na comunidade de Passo Fundo. A notícia se espalhou rapidamente pela cidade, gerando um debate público sobre a segurança em bairros residenciais. A ideia de que uma casa de aparência comum poderia abrigar uma estrutura para crimes violentos abalou a percepção de normalidade. A resposta das autoridades municipais foi pragmática. O incidente expôs uma vulnerabilidade que até então não era considerada: o uso de estruturas residenciais modificadas para atividades ilícitas. Em consequência direta do caso, foi iniciada uma nova política de fiscalização urbana.
O foco principal eram as casas antigas, especialmente aquelas com porões, sótãos ou outras estruturas que poderiam ser facilmente adaptadas sem chamar a atenção externa. Equipes de fiscalização da prefeitura, em conjunto com a Defesa Civil, passaram a realizar uma série de vistorias na região. O objetivo oficial era verificar a existência de reformas não declaradas, uma infração administrativa comum. No entanto, a motivação real era a segurança pública. Os fiscais foram instruídos a procurar por modificações estruturais suspeitas, como a instalação de isolamento acústico em locais inadequados, reforços em portas de acesso a porões ou qualquer alteração que não correspondesse à planta original do imóvel. Essa onda de vistorias se tornou um desdobramento concreto do caso. A ação não visava punir pequenas irregularidades, mas sim identificar potenciais locais que pudessem ser usados para fins criminosos, semelhantes ao do porão no bairro Lucas Araújo. O caso de Bárbara Teixeira, portanto, não apenas resultou na prisão de um criminoso, mas também alterou os protocolos de segurança e fiscalização urbana em Passo Fundo. A tranquilidade das ruas residenciais passou a ser vista sob uma nova perspectiva. O caso de Bárbara Teixeira transcendeu a esfera policial e administrativa. O impacto do crime alcançou o setor acadêmico da cidade. A universidade local, uma das principais instituições de ensino da região, organizou uma palestra aberta ao público. O objetivo era usar a história de Bárbara como uma ferramenta de prevenção, convertendo a experiência traumática em conhecimento prático para a comunidade. Especialistas em segurança pública e em toxicologia foram convidados para conduzir o evento. A palestra abordou 2 temas centrais, diretamente ligados às circunstâncias do crime. O primeiro foi a segurança em encontros marcados por meios digitais, com ênfase em protocolos de precaução como o compartilhamento de localização. O segundo tema foi a identificação de sinais de sedação por substâncias químicas, um tópico raramente discutido fora de círculos médicos ou forenses. O conhecimento técnico de Bárbara em toxicologia, que foi fundamental para sua sobrevivência, tornou-se o foco da orientação. Os palestrantes explicaram como reconhecer odores incomuns e os efeitos de compostos como o clorofórmio. O evento transformou um crime violento em uma lição de conscientização. A experiência de Bárbara, compartilhada de forma educativa, ofereceu à comunidade ferramentas para reconhecer e evitar situações de riscos semelhantes. Seu legado não foi o trauma, mas a informação que pode salvar outras vidas.